Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Você já conhece o nosso trabalho no Instagram, toda a nossa produção científica e de humor é independente e autoral. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo o time do Fogart da Madrugada está aqui comigo o Luiz Eduardo. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Estamos aí para um dia coincidentemente especial, dia 18 de janeiro, 2 anos da gravação do nosso primeiro episódio. Estamos aí para gravar um episódio especial e também com o nosso amigo aí, o Cristiano, vai falar bastante coisa interessante pra gente hoje. Hoje estamos com a ausência aqui do Fábio Goldbach. Teve um imprevisto, acho que ele tá passando um catéter, né, Luiz? O que será que é? Mas parece que era um catéter de Charlie, mais cara, uma coisa bem complexa, né? Assim. Não desceu a então, guia. Coisa rara, exceção. Bom, antes de começar aí o episódio, você que está escutando o Frêmito, não deixa de apertar o botão de seguir no Spotify, faz um print da tela, compartilha a gente no Instagram, isso é muito importante para o nosso time continuar produzindo. Este é um episódio especial voltado para carreira e mercado, e o tema de hoje é cirurgião de acesso. E para conversar com o time, nós convidamos o Dr. Cristiano Pinto, que é cirurgião do trauma, cirurgião vascular, e faz cirurgia de acesso, já tem mais de 1.000 procedimentos realizados no Brasil inteiro e coordena uma das maiores equipes de cirurgiões de acesso no Brasil. O tema está super quente, tem muita gente perguntando sobre isso no Instagram. Fala, Cris, boa noite, seja bem-vindo aí no podcast. Muito boa noite, Arthur. Boa noite, Luiz. Um grande prazer, uma grande honra, satisfação participar desse podcast maravilhoso. E vocês estão de parabéns mesmo. E prometo para você, ouvinte, para você que acompanha aí o trabalho do Arthur, do Luiz e do Goldbach, que vai ser um podcast bem descontraído, cheio de informações super relevantes aí, do ponto de vista de mercado de trabalho, de uma nova frente que se abriu, que está abrindo, está em desenvolvimento, que é a cirurgia de acesso, realizada por um cirurgião vascular. Bom, vamos lá e prometo ser bem assertivo aqui no que eu vou falar e abrir meu coração para vocês. Boa sorte para nós. Cris, a primeira pergunta que a gente faz para os nossos entrevistados é sempre a respeito da carreira e do currículo da turma. Então, vou pedir para que você comece contando como é que foi a sua formação em cirurgia vascular e também em cirurgia do trauma. Muito legal. É sempre prazeroso e honroso falar da nossa carreira, né, pessoal, da nossa formação, né? Todo mundo sabe que para se formar médico no nosso país hoje é muito difícil, muito suado, né? Então eu tenho a formação, entrei na Faculdade de Medicina na Federal do Rio Grande, na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em 97, e me formei em 2002 por essa universidade. Aí eu entrei na residência de cirurgia geral, lá nessa cidade mesmo, numa Santa Casa, onde é um hospital de porta aberta para pronto-socorro, emergência. Lá já tive contato já intenso com a emergência e com trauma. E em 2005 eu entrei na residência de cirurgia do trauma em Porto Alegre, no Hospital Cristo Redentor. É um hospital super relevante em que se fala em trauma no nosso país, né? Então eu fiquei lá um ano concluindo a residência. E depois disso eu voltei para Curitiba, onde é a cidade que meus pais moram e que eu saí para fazer a faculdade, e voltei porque eu entrei dentro da residência de cirurgia vascular no Hospital Evangélico de Curitiba, que eu fiquei lá de 2006, 2007, 2008, e lá mesmo eu emendei o R3 da endovascular. Tá? Então, essa foi a minha formação básica de cirurgião, de médico e residência. Toda a minha formação como médico, eu fui direcionando para o trauma, para a emergência, tanto para a emergência vascular quanto para a emergência da cirurgia geral, né? E essa é a minha cachaça, é isso que é o que eu gosto de fazer no meu dia a dia, né? Então, eu estudei muito, me dedico muito até hoje para o trauma, para a emergência, tanto da vascular quanto da cirurgia geral.
tá? Você decidiu Então, essa foi a trauma motivação. na geral ou na graduação você já sabia que ia fazer trauma? Não, na verdade, quando eu não sabia que existia essa residência de cirurgia de trauma, né? Eu fiz uma residência, uma faculdade, numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, o trauma que a gente via e estudava era relacionado à cirurgia geral. Eu não sabia realmente que existia essa especialização. Quando eu estava no final do R1, onde eu tive contato com um cirurgião que tinha vindo de Porto Alegre trabalhar na cidade, ele comentou lá e tal que tinha residência de cirurgia de trauma. E aí eu fui atrás, fui pesquisar e tal, enfim. Aí descobri que existia isso. Eu fiquei louco. Então eu comecei a estudar, a procurar estágios lá em Porto Alegre, nesse hospital que fornecia essa residência, né? Então, lá, praticamente no R2 quase que eu descobri que tinha essa residência. E nisso eu já acompanhava desde o segundo ano da faculdade o cirurgião vascular da cidade, lá em Rio Grande. Então isso era muito comum nas cidades do interior. A gente tinha um acesso muito fácil dentro dos hospitais precocemente, porque para você acompanhar o cirurgião. Você não acompanhava, não era curricular isso, né? Não era coisa da faculdade. Então você conhecia o cirurgião, a cidade ali e tal, você se interessava, ia atrás e começava a acompanhar ele em cirurgia. Então logo de cara eu entrei, o primeiro acesso que tinha mais fácil era com ortopedia. Entrei lá, acompanhar o pessoal da ortopedia e aquele negócio viria, a hora que eu viveria na minha época a gente chamava o rato do centro cirúrgico. Era daqueles ratinhos, o Arthur era um desses, né? Posso falar. E aí fui ali e tal, a hora que eu vi eu tava entrando em cesárea e tal, em cirurgia geral, e um dia eu olhei assim no mapa cirúrgico, tinha uma cirurgia que chamava FAV, cirurgia vascular FAV. Eu falei, bom, vou ver o que é isso, né? Lá embaixo, e aí eu me apresentei pro cirurgião vascular da ocasião, eu falei, cara, posso entrar? Tô aí e tal. O cara falou, não, tudo bem, entra junto, né? Que lá não tinha residência, não tinha escola, né, de vascular, eram poucas residências que tinha, no máximo era cirurgia geral, uma ortopedia, uma gineco, e entrei. E aí eu descobri, eu já tinha algum tempo já, pelo menos quase um ano acompanhando a cirurgia ortopédica nessa Santa Casa, e eu descobri o que era cirurgia mesmo, de verdade para mim. Quando eu vi uma fístula arteriovenosa, ele confeccionando, era uma fístula em punho, e eu falei, meu Deus do céu, é isso. Aquela noite eu lembro que eu não dormia, fiquei alucinado com aquilo lá. E aí, bom, aí eu comecei a acompanhar esse cirurgião vascular, tá? E aí foi do primeiro ano, final do primeiro ano, segundo ano, até o final do quinto para sexto ano, que daí é onde você começa a se dedicar para estudar para a residência. Então, eu fiz uma residência praticamente, né, dentro do centro cirúrgico, acompanhando o cirurgião vascular. Cara, não sabia dessa história aí, meu, curioso, mas olha como se repete, né, cara, o que eu aprendi contigo lá no Hospital do Trabalhador. Olha só, né? Roble, cara, uma história muito semelhante, né, você tá falando aí, eu tô me identificando, cara. Eu acho que essa é a identificação de muitos colegas nossos hoje, né, que a gente não sabe o impacto que muitas vezes a gente causa no residente, ou no aluno, no acadêmico. Às vezes essa pessoa cruza uma vez ou duas vezes com você no centro cirúrgico, às vezes você está naquela corrida, você nem dá aquela atenção que você deveria dar para o aluno, para o residente, e você marca aquela pessoa que você pode definir o que esse cara vai ser na vida por uma noite de plantão com ele, né? Isso aconteceu comigo, aconteceu com o Arthur, né? Eu já tive outros residentes que fizeram esse relato comigo, doutor, pô, tal, aquela vez e tal, o senhor nem conhecia eu, mas eu tava lá, e aí eu quis fazer vascular por causa disso, daquilo. Acho super interessante, né? A gente não se dá conta do poder que a gente tem, né? Nós somos formadores de opinião, né? Um residente é um formador de opinião também pro acadêmico. É super legal isso. E a minha história não é diferente muito, não. Às vezes é banal pra gente, né? Que a gente tá fazendo todos os dias. A primeira vez, vocês falaram, eu identifiquei também. Eu vi fazendo uma fístula arteriovenosa com pontos, ele fez em paraquedas, e eu achei a coisa mais fantástica da face da terra. Quando desceu assim a fístula pronta, eu falei, gente, eu quero dar esse ponto também. E o paraquedas caiu direitinho? Porra, vai cair perfeito. Acho que foi por isso que você decidiu fazer. Se tivesse dado aquele nó nos fios, aí pronto, né? Não vou fazer nem a pau. É verdade. E aí, fazendo esse link com a cirurgia do trauma, foi o seguinte, eu tava lá e apareceu esse colega de plantão lá no serviço da residência, né? Eu era o residente de plantão, e entrou a primeira lesão por arma branca com lesão cardíaca no hospital. Eu tava no plantão e esse cara, por acaso, era um cirurgião torácico. E eu até então não sabia que as pessoas ficavam vivas com uma faca no coração. E também não sabia que tinha cirurgia do trauma. Cara, eu fiquei alucinado aquele dia. Eu falei, meu Deus do céu, o cara tá operando o coração, eu tô aqui, era só eu e ele. Eu lembro, assim, um troço que impressionante foi que
Quando eu me dei conta, eu tinha feito uma flebotomia para pegar acesso, né, venoso, né, um paciente chocado, você imagina a situação, né, numa cidade interior, lá, o cara chocado, já não sei, enfim, com a mão esquerda, uma mão só praticamente, com a mão esquerda, sem auxiliar, eu fiz uma flebotomia, eu era um residente final era R2, vai lá, um R2, e quase eu não vi o que ele estava fazendo no coração, no tórax, porque a mão direita eu estava afastando, né, o tórax, né, a parede torácica para ele, com a outra mão confeccionando uma flebotomia. Daí eu não me dei conta que eu fiz aquilo, foi um troço muito espontâneo, muito natural, e aquilo me marcou, e aí eu comecei, a hora que eu via lá, tinha que dar aula de hernia inguinal, eu estava estudando Matos já naquela época, né, então, a hora que eu via, eu estava sendo enfeitiçado pela cirurgia do trauma, e aí, daí fui atrás da residência, né, aí eu fiquei naquele dilema, quando eu terminei, no sexto ano, eu falei, cara, terminando a cirurgia geral, eu vou fazer prova vascular, que eu sempre acompanhei, era óbvio, era lógico que eu tinha que fazer aquilo, né, dentro do que eu tinha feito até então, ou residência de cirurgia do trauma, que é uma aventura, que é um mercado no mínimo duvidoso, que não tem muitas vagas, que não era considerado na minha época era assim, aquele cara que não passava em nada de especialidade, abraçava o R3, era o cirurgião do trauma, faz um trampo para não fazer nada, né? Será que e mudou, aí estuda cara? Lá, acho que piorou, né? Acho que piorou, né? Tá piorando, acho que sim. Então essa foi minha história com trauma, e ao ponto que quando eu terminei, aí eu fiz prova, né, viajava ali, eu tinha oportunidade de viajar ao Brasil para fazer provas de residência, né, e eu sempre fui para os lugares que tinha vaga para cirurgia de trauma, e em alguns lugares eu abri mão da vascular e fiz a cirurgia de trauma. Então, ao ponto que eu cheguei a passar na vascular e no trauma, e escolhi fazer a cirurgia do trauma primeiro, tá? Como assim. E eu cheguei a acabar a residência de cirurgia de trauma, eu cometi eu estava tão empolgado, emocionado ainda com aquela residência. Eu fiz a residência de cirurgia do trauma mesmo, eu não fiz aquela R3 trauma, fiz a do geral trauma. Avançado, assim, né? Não. Era um hospital que era super interessante, acho que ele continua com essas características lá em Porto Alegre, um hospital de trauma. A gente não operava apendicite, a gente não operava abdômen agudo. O paciente tomava um tiro dentro do hospital, sei lá, do hospital de clínicas lá deles, e eles tiravam aquele paciente lá e levavam para o Hospital Cristo Redentor. E o contrário também, né? Chegava uma apendicite na nossa porta, a gente passava para o outro hospital. Então era trauma, isso era muito legal. E ao ponto que eu cheguei pro meu chefe, é um cara que me influenciou muito na minha vida como pessoa e como cirurgião, que é o Dr. Charlie. Para nós, para mim, né, uma lenda viva ainda, né, uma grande figura do trauma. Ele fez a formação toda lá fora nos Estados Unidos, enfim. Eu cheguei, Dr. Charlie, eu tô com um problema aqui. Como é que eu faço para fazer a residência de novo? O senhor pode me reprovar, por favor? Eu queria fazer novamente a residência de cirurgia de trauma, que na minha época era 1 ano só. Ele falou, você tá louco? Porra, não sei o quê. Ele, cirurgião de trauma, ele falou, você tá louco, você não tem que fazer isso, você tem que fazer uma sub, você tem que pensar no teu futuro, na tua carreira, nos teus boletos, isso não, o próprio chefe. Ele falou, cara, sai daqui, velho, faz isso. Eu falei, doutor Charlie, tá, eu prometo que eu vou fazer prova para vascular, mas era se eu não passar em nada... dos anos 2000, né, cara? É o meu, né? Teu coach. E aí eu cheguei a essa mandou loucura. Um vinho lá pra ele? Tem que agradecer. Não, vinho não, mas eu mando uns abraços mesmo lá, com certeza. E super legal isso, e criei até uma dúvida geral, se a gente pode fazer a residência novamente, prestando prova, obviamente, não posso prestar prova de novo para fazer de novo essa residência, é uma coisa assim que eu nunca tinha pensado em ninguém, né, e muito menos ele, né, o cara ficou numa sinuca de bico ali, tentando se livrar de mim, né, some daqui, cara. E você não vai fazer de novo que eu não aguento mais você, né? Mas eu contei essa historinha, Luiz, para dizer que, assim, eu sou um daqueles caras que realmente buscam a cirurgia do trauma como opção de trabalho mesmo, de vida, né? Eu criei toda a minha formação. E aí, o que eu vi? O que eu percebi? Olha só que interessante isso, né? Eu percebi que as pessoas, é óbvio, mas eu percebi na prática, os pacientes vítimas de trauma, né, morriam sangrando. Então, a maior dor do cirurgião no trauma é você sair da mesa com o paciente morto sangrando. E eu vim daquela fase de transição, controle de danos, começando, Bogotá, curativo, e deixa o baço, tira o baço, ainda estava naquele conflito da literatura, e a gente ia sofrendo aquilo aí. Então, eu vi que as pessoas morriam sangrando. Muitas vezes a gente terminava de suturar uma aorta, uma ilíaca, e aí, morreu. Acabou, você suturou, mas custou a vida dele. Então eu percebi, se eu buscasse essa habilidade como cirurgião vascular, eu acho que estaria perto de ficar bem complementado, bem completo para atender
meus E pacientes. você ali na linha de consumia livros escritos por cirurgiões vasculares de trauma, né? Pelo que você falou. Ah, o Você Mattox. lia Feliciano, o Mattox, né? São caras que... frente. Sim, eu engolia essa literatura, eu devorava, eu citava páginas desses livros na minha época, né? E realmente são livro de cirurgiões cabeceira. de cabeceira. Eu tenho Top até O Nine. curioso é que assim, tudo a mais. gente tá puxando para um lado trauma, cirurgia vascular, não sei o quê. Quero saber onde que surgiu a cirurgia do acesso no meio do caminho. Olha aí. só, boa pergunta, né? Na verdade, a gente ia chegar lá, eu tava contando essa historinha para entender a carreira ali, né? Que o Arthur tava falando. Aham. Então, depois você vai entender o porquê que foi mais fácil entrar nessa tratamento da cirurgia do acesso. Então, vamos então agora, eu já estou em Curitiba, morando, casado, filho, 2 filhos, e trabalhando no plantão, tanto na vascular quanto no trauma. E vários serviços aqui de residência, preceptorando geral, preceptorando vascular, em serviço diferente. Eu consegui fazer uma coisa muito interessante aqui, por eu não ser da cidade, né? Eu não fiz minha formação na cidade. Então, é uma pessoa relativamente neutra. Eu consegui, acho que fui a única pessoa até hoje em Curitiba que conseguiu trabalhar nos 3 serviços de emergência, que é o Hospital Cajuru, ao mesmo tempo, né? O Hospital Cajuru, o Hospital Evangélico e o Hospital do Trabalhador, que é um complemento aqui, né? Um braço na época do Hospital de Clínicas, né? Então eu consegui... Então assim, tudo no trauma, tanto geral vascular. Enfim, o que acontece? Eu, um cara que né, não gosto de consultório, nunca gostei de consultório, eu não gostava de varizes, não gosto de varizes. Então eu fui vivendo o trauma e fugi do consultório, né? Literalmente eu fugi, eu não abri um consultório, eu não desenvolvi uma medicina privada, não me ensinaram uma medicina privada. Então eu fiquei naquilo, né? Claro, daí você começa a pegar, se posicionando bem nas escalas de plantão, você já chefiando escala, você escolhendo os melhores plantão, você garantindo, reservando o teu mercado de trabalho, passando sendo conhecido por outros iguais e tal, enfim, você era um cirurgião, né? E há uns 4 anos, mais ou menos, no plantão, um colega falando agora da coluna, né? Um colega amigo, falou: Cris, tô com essa situação de um paciente, eu fiz uma artrodese, eu coloquei um cage por via posterior, e isso migrou, isso tá no psoas, empurrando a veia ilíaca. Você consegue tirar isso para mim? Pela barriga? Botou o consegue na frase, o cara já te provocou, né? Coloca o ego lá na frente. Irmão, sabe aquela cena? Claro que eu consigo. Aquela cena aquela cena do... Bom, eu sou mais velho, né? Então, talvez vocês não entendam o De Volta para o Futuro, né? Quando o cara chega assim, o bife, fala: McFly, você é uma franguinha, né, cara? Você não consegue, né? Meu irmão... E falou no Star Médico ainda, né? Todo mundo escutando. Nossa, velho. E aí eu fui, cara, o que é cage? O que é artrodese? O que você tá falando? O que você tá empurrando? E aí, bom... Enfim, dali surgiu essa conversa, eu fui discutir a toma, ressonância, fui entender, e ele falou: olha, Cris, tem uma técnica que chama ALIF, que é uma artrodese, uma super técnica cirúrgica que a gente faz pelo abdômen, nós não temos essa formação, precisamos de um cirurgião que faça isso para nós, que entregue a coluna pela frente, e daqui 2 semanas vai vir um cirurgião de acesso do Rio de Janeiro, ele é um cirurgião torácico, o cara ele já é um cirurgião sênior, né, então ele está há muitos anos fazendo isso, e ele vai aqui operar para nós 3, 4 casos e vai dar uma aulinha aqui e tal, um dia antes, para introduzir o assunto. Cara, você não quer colar com a gente? Né? Então, essa foi o start. Né? Claro, não deu outro. Eu fui lá, assisti a aula, colei, assisti as cirurgias. Isso foi no Hospital do Estado, no Hospital do Trabalhador, que é a nossa referência de trauma aqui, tá? Então, no paciente lá, nessas condições. E ele veio treinar o pessoal, então, enfim. E aí eu conversei com ele. Ele falou: olha só, Cristiano, eu faço isso, eu vivo disso, eu fechei meu consultório, ele era alocado na capital, no Rio de Janeiro, e ele já viajava o país, ele já frequentava meios internacionais, e ele falou: existe isso, é assim que funciona. E eu falei: cara, eu tenho chance, eu posso... Né? Cachou como uma luva, né? E aí, uma das complicações dessa via, uma das maiores complicações, que é o gargalo deles, é a lesão vascular. Porque a gente trabalha ali intimamente com os vasos ilíacos, a aorta, a cava, e o que acontece de mais grave são essas lesões. Tá? Eu acho, Cris, então, que tem muito ouvinte agora passando pelo que você passou nesse centro cirúrgico aí, né? O cara, você falou aí algumas palavras, tipo cirurgião de acesso, via abdômen, via posterior, cage,
e a galera talvez não tenha entendido. Então, antes de você continuar, eu vou te perguntar para você explicar o que é a cirurgia de acesso, né? E o que exatamente faz um cirurgião de acesso. Primeiro, vou falar o que o cirurgião de acesso faz. Ele entrega a estrutura, ele entrega o órgão, no caso aqui é a coluna, para o especialista cirurgião de coluna, que pode ser um ortopedista ou um neurocirurgião, operar a coluna e você garantir que aquela cirurgia vai sair com segurança, do começo ao fim. Então acesso não tem nada a ver com acesso à hemodiálise, são coisas... Não, totalmente diferente. É bom que você falou, né, porque a gente fala em acesso, frequentando um outro mundo, né? Pensam muito nisso, né? Acesso, cirurgia de acesso, já então pensa em... Exatamente. É até legal você comentar nisso, porque a gente não tem aqui no nosso país essa cultura de cirurgião de acesso, né? A gente tem o cirurgião de acesso que é aquele que abre e fecha a barriga, abre e fecha o tórax para o especialista, né, realizar aquela intervenção naquele órgão específico. Tá? Então, como um ortopedista e um neurocirurgião normalmente não tem o treinamento para abrir uma barriga e fechar uma barriga e resolver eventual uma lesão de ureter, intestino, bexiga e vasos, né? Então, muitas vezes ele não faz essa técnica, ele não se expõe a isso, ele não expõe o paciente a isso. Então, ele precisa de alguém para fazer isso. E aí entra o cirurgião de acesso. Saquei, entendi. E o que é a cirurgia de acesso? E você falou aí a LIF, o que é isso? A cirurgia de acesso é aquilo, qualquer cirurgia que você entrega, que faz o teu acesso, o caminho para o cara chegar lá. O ALIF, na verdade, não é um epônimo árabe, né? Não é o ALIF, são iniciais, né? A-L-I-F, que nada mais anterior lumbar interbody fusion, que seria artrodese, né? Da coluna lombar por via anterior. Então seria fusionar dois corpos vertebrais pelo menos, pela via anterior, pelo abdômen. Que é o que eles fazem no dia a dia deles, que é o feijão com arroz deles, é fazer isso pelas costas. Então, normalmente, essa técnica de artrodese, de fusionar um corpo vertebral com o outro, eles fazem pelas costas. Tá? Então, aí a gente vai mais para frente, imagine que nós vamos explicar o porquê pelas costas, pela frente e tal. Então, seria isso. O ALIF seria isso, é o anterior lumbar interbody fusion, tá? Puxando então agora um pouquinho para a questão da parte mais técnica mesmo, já que você puxou também. Antes até de perguntar da nossa parte, digamos assim, queria que você falasse assim, em termos de indicação, essa questão de ser o acesso anterior ou posterior. Isso, por exemplo, você acha que é um fator limitante? O cara não tem equipe, ele acaba indicando o outro por não ter alguém que faça, ou cada um tem uma indicação específica, por exemplo? Como que funciona essa questão? Eu posso responder rápido, mas eu acho que talvez seja contextualizar, né? Primeiro, a gente não indica, né? Nós somos cirurgião de acesso. A gente contraindica. Muitas vezes a gente pode contraindicar. Esse caminho, esse acesso não é seguro, não vamos fazer por aqui. Legal. A indicação já vem do consultório, assim, trata ou não mas trata. Indicação... mas a indicação que eu digo do próprio ortopedista, do neurocirurgião, né? Ele vai indicar, entendeu? Para que artrodese, né? Para que serve isso? E por que quando anterior, quando posterior? Então, eu não tenho equipe, vou fazer posterior. Tá, pesa, né? Vamos falar do básico, né? O que é artrodese e por que artrodese? Então, a artrodese nada mais é soldar um corpo vertebral com o outro. Por quê? Né? Normalmente está com dano, uma doença que pode ser no disco, que é o espaçador ali, aquele vamos chamar de amortecedor entre um osso e outro, né? Que ele tem ali um funcionamento, uma mecânica, que por alguma doença para de funcionar, você começa a ter dores, tá? Aí essa dor pode ser dor mecânica, que está relacionada com a movimentação dos corpos vertebrais, com o teu movimento. Pode ser por dor compressão de raiz nervosa, por exemplo. Você esmaga o disco, né, por uma doença degenerativa, por exemplo, e esse disco espirra para trás que eu falo para o canal. E ali ele pode comprimir a raiz nervosa, causar uma dor, né, com radiação, uma dor ciática, uma dor lombar mesmo. Então seria a turma do CrossFit dor, aí, basicamente. Que acontece isso. Com certeza, né? Tem tanto doença degenerativa, traumática, não traumática, né? E basicamente a indicação é isso. Então você substitui, como é que você faz a artrodese? Você
Tem algumas maneiras, mas basicamente você retira o disco doente e substitui esse espaço por um espaçador, por uma prótese, por um cage, né? Eles chamam de cage, né? De gaiola. Tem uns que antigamente parecia uma gaiola, tá? Então nada mais é tirar o disco e substituir esse disco por um cage ou uma prótese. E essa prótese tem maneiras de fixação, com parafuso, sem parafuso e tal, que isso é problema deles. Tá? Uhum. Então, basicamente, eu não sei se entendeu, né? Artrodese e o porquê artrodesar, por que colar uma vértebra na outra. Tá? E da nossa parte, então, assim, pensando agora na cirurgia de acesso, né? O que você levaria em consideração de técnica inicial? Por exemplo, que você falou, eu sei, a gente às vezes contraindica por algum motivo, né? O que você levaria em consideração inicialmente? Tá. Antes de responder essa pergunta, Luiz, vou esclarecer uma outra que talvez seja de ordem cronológica. Por que faz pela via anterior e por que faz pela via posterior? Isso, perfeito. Uhum. Perfeito? Tá. Primeiro, a via posterior é uma via que para eles, cara, abre a pele, músculo, desvia das raízes e chega lá. Não tem outras estruturas, isso é da formação básica deles. Ele não tem que lidar com vísceras, não tem que lidar com aorta, não tem que lidar com ilíaca, não tem que lidar com uretéria, enfim. Então é o caminho natural que a evolução da cirurgia da coluna conseguiu chegar lá para tratar essas doenças, para conseguir fazer uma artrodese por lá. Qual que é a limitação disso? O espaço, né? É o espaço. Então eles têm que entrar num espaço super apertado, driblar a raiz nervosa, que isso para eles é uma dor muito grande. Qualquer 1 milímetro para um lado você pode ter um dano irreversível de uma raiz, ao ponto do cara perder a força de uma perna e perder o movimento de uma perna, por exemplo, né? Estamos falando de coluna lombar, tá? Só para posicionar o pessoal aí, lombar. Então, e eles conseguem tirar uma quantidade de disco doente muito pequena por essa técnica posterior, muito pequena mesmo. E o tamanho da prótese que eles conseguem alocar é muito pequena. Então você imagine que você tem uma ideia que você tem que tirar todo o disco intervertebral e substituir esse disco por uma prótese. Então quanto mais disco você tirar e o maior tamanho dessa prótese, desse cage, maior a chance do sucesso terapêutico, maior a chance de artrodesar. Uhum. Então é isso. Então a facilidade da técnica, que não depender de outro cirurgião ou outras tecnologias, eles foram evoluindo muito bem pela via posterior. Certo? Mas então, por exemplo, para ele fazer a anterior e a posterior comparativamente, então seria mais ou menos semelhante em termos assim, vou ter que tirar o disco para substituir, só que pela via anterior eu consigo fazer isso de forma mais efetiva. Sim, muito mais. Paralelo. Porque você consegue pela frente tirar todo o disco, quase 100% do disco, isso para eles é super ótimo. Eu vou explicar o porquê. Além disso, você consegue alocar uma prótese gigante, que ele vai ter maior opção de angulação, ou seja, ele vai retomar a lordose desse paciente, que retomar o ganho de lordose para eles é fundamental, sobre o aspecto do balanço sagital, da movimentação, do reposicionamento próximo ao normal da coluna, e ele consegue tirar uma prótese grande que só consegue colocar pela frente. Pela frente. Tá? Pela frente. Isso sob do ponto de vista mecânico. Sob do ponto de vista de artrodese, que vai garantir, lembra que nós queremos artrodesar, a gente quer soldar para essa prótese não ficar em movimento. Se ela movimentar, vai voltar a dor do paciente. Então, quanto maior o tamanho da prótese, quanto maior a área de contato entre a prótese e o osso, é maior chance de colar, maior chance de artrodesar. Fica mais estável, né? Uhum. Ela fica mais estável e, além disso, eles usam um enxerto, que esse enxerto ele estimula a ossificação para que forme o osso ali e que faça uma barra de ligação óssea de um corpo com o outro, né, vertebral, de cima por de baixo. Tá? Então, quanto maior essa área de contato, com maior superfície, quanto maior enxerto, maior chance de artrodesar, de colar, que é o objetivo final da cirurgia. Isso que eu estou falando, Luiz, Arthur, é do ponto de vista artrodese, biomecânico, lordose, coluna. Ortopédico. Tô falando ortopédico, coluna. Agora, olha só que super interessante.
esse dado. Da parte de vista dano cirúrgico, trauma cirúrgico, é muito legal a via anterior. Por incrível que pareça, né? A maioria das pessoas fala, você vai abrir pela frente, a barriga, pô, você vai dar dor, vai dar não sei o quê. Não, é o contrário. Porque para eles chegarem pelas costas, ele causa um dano tecidual muito grande, principalmente muscular. Então, toda a musculatura que está inserida ali na parte posterior da coluna, ele vai ter que destruir toda. Ele vai ter que cortar, vai ter que queimar, vai ter que tirar da frente para poder acessar a coluna. E isso causa uma dor grande. Não é só afastar, ele tem que destruir praticamente aquilo lá e reconstruir depois. A custo do quê? De fibrose. O sangramento da via posterior é um sangramento moderado, às vezes até intenso. A dor do pós-operatório é muito grande, assim, comparando. Então o paciente sofre, ou seja, ele vai deambular mais tardiamente, ele vai ter uma recuperação de uma fisioterapia que é super importante para o pessoal da coluna, a reabilitação com fisioterapia, vai ter um delay, vai ter um retardo para esse dano muscular. E outra, quanto mais preservar a musculatura vertebral, ali paravertebral, melhor para o paciente e melhor para a recuperação. Isso eles não conseguem muito bem pela via posterior. Cara, você explicou para nós aqui e eu entendi assim, então, que a gente tem maior efetividade via ALIF, né? Maior resolutibilidade, o cara tira mais disco, menor dano, porque ele não secciona a musculatura, paravertebral, enfim, né? E por que essa não foi a técnica consagrada até agora? Ou foi? Tá, legal. Ou é mais pela restrição da equipe mesmo, né? Também, eu não sei te dizer exatamente, porque a medicina acompanha não só a evolução técnica cirúrgica, como a técnica tecnológica, né? Então, você precisa desenvolver material. A minha pergunta foi assim, a figura do cirurgião de acesso, ela é nova? E talvez isso tenha mudado o paradigma? Eu acho que sim, vou tentar resumir aqui. Só quero fazer um comparativo pro Luiz para entender a parte do acesso. Cara, vamos comparar via posterior com vesícula aberta, uma colecistectomia aberta, dano tecidual. Legal, mais nossa praia aí. Legal, vamos falar aqui. E o ALIF, né, a via de acesso anterior para a coluna, colecistectomia videolaparoscópica. Você vai embora no mesmo dia ou no outro dia, vai andando, vai deambulando, já volta a trabalhar em 15 dias. Intuitivamente parece que é o contrário, né? Parece que é o contrário. Fazer um lanho ali, abrir tudo, afastar tudo, mexer nos vasos para poder fazer o acesso, ou ter um cortezinho atrás, não sei o quê. Engraçado que a gente tem essa percepção, né? Exatamente. Então, se você ficar com isso aí na cabeça, vai ter uma noção. É uma e aí o via posterior seria uma colicistectomia tradicional. Vai ter que seccionar um monte de coisa. Vai seccionar, cortar a musculatura, suturar, a incisão é grande, a recuperação é dolorosa, voltar no trabalho por 30 dias. É claro. Legal. Então, agora voltar à tua pergunta, Arthur. Eu vou tentar responder. Eu não sei, assim, um dado exatamente quando aconteceu isso. Mas, essa cirurgia pela via anterior é antiga, tá? Nós estamos falando dos anos 60, 70. Que os caras abrem barriga para operar a coluna. Né? Só que, obviamente, foi situações catastróficas, né? Eles viram que o resultado não era legal, porque não tem treinamento, vão desenvolver uma técnica, uma ferramenta para operar por trás. E os caras já estavam super desenvolvidos com a cirurgia de trás, né, pela via posterior, só que o que acontece? Cirurgia é o quê? Complica, tem complicação, qualquer via. E aí você opera uma vez, não dá certo, opera de novo pela trás, não dá certo. Lembra aquela musculatura, fibrose, sangramento, raiz nervosa na frente, raiz agora com aderência, o cara vai lá, secciona, o cara fica plégico, enfim. Infecções, né? Tudo isso bloqueia, congela o caminho da via posterior. Aí os caras falam, cara, a única coisa que tem que fazer é abrir a barriga desse cara. Vão abrir a barriga desse paciente e fazer alguma coisa aqui pela frente. Então foi intuitivo o começo, o start dessa via anterior, por causa disso. Para tratar complicações intratáveis pela via posterior, cara, vamos pagar para ver pela frente. O paciente não pode ficar Foi como você entrou até nesse mundo, né? Foi resolver uma situação que tinha sido colocada via posterior. Cris, e você falou que a figura, então, do cirurgião de acesso aqui, e eu tô entendendo esse cara como alguém que viabiliza um procedimento mais seguro, efetivo, mais rápido,
e também está trazendo segurança, né, para o paciente, e em algumas situações até contraindicando. Tem alguma consideração semiológica que muda a tua estratégia, ou que contraindica o procedimento, ou que seja obrigatório antes da cirurgia? Totalmente, né? A gente participa, a figura do cirurgião de acesso até então era conhecida como aquele amigo do plantão, o cirurgiãozão, aquele cara, o cirurgião oncológico, o cirurgião vascular. Cara, eu tô com a coluna que abre pra mim. Aí o cara lá não era. Ela quebrar o galho, né? Exatamente, ele não é um cirurgião de acesso, ele faz o acesso. Mas ele não é dedicado, né, pro acesso. Então ele vai lá e resolve, o cara faz uma incisão grande, tal, otimizada ou não, enfim, e chega lá e tal, e com segurança e tal, com expertise. Isso todo mundo aqui, tenho certeza, que está escutando e que vai escutar esse podcast, na residência o preceptor dele fazia, ele entrou em algumas, ele viu lá uma lombar, ele viu uma torácica, mas de uma maneira daquela do plantão, entendeu? Aquele amigão tal do plantão, cirurgião diferenciado tal, fazia. Então todo mundo já viu um acesso, já participou, tenho certeza disso. Tá? Mas isso não é um cirurgião de acesso. Como a tecnologia ficou disponível no nosso país há poucos anos, porque não adianta você fazer o acesso se não tem o material para usá-lo, né? O cage, a prótese. Então, faz muito pouco tempo que chegou para o país essa tecnologia. Então, o que aconteceu? Vou tentar falar aqui, vou responder. Tecnologia, você diz o cage, a prótese que vai entre as corpos vertebrais, é isso? O cage, a maneira que ele é fixado, as ferramentas. Cara, certo. Uma caixa de Alif é uma cirurgia que a gente faz em 1 hora, 1h30, vai lá. Cara, tem empresas que levam 10 caixas diferentes, né, para poder fazer essa cirurgia. Bastante material. Então, são super ferramentas para colocar o cage lá. Entendi. Então tá. Não pode ser a caixinha de laparô do serviço, não vai atender. Olha, eu já fiz, mas não é o ideal. Não recomendo. Né? Não recomendo. Não é o ideal. A gente tem a tecnologia. Não façam isso em casa. Entendi, acho que ficou claro. Por quê? Não é uma cirurgia de emergência, né? É uma cirurgia que a gente tá falando, uma cirurgia eletiva, né? Uma cirurgia bem planejada. Então, Arthur, eu vou te responder lá, mas vou passar aqui. Como é que a gente participa? Agora falando do cirurgião de acesso, aquele dedicado, aquele cara que está lá, está fazendo isso, se dedica. Como é que a gente participa? O cara indicou, o colega indicou, ele mesmo já entra em contato com você, fala, Cris, eu tô com esse caso, essa imagem, essa ressonância, esse paciente assim, 70 anos, tal, com 20 anos, tal, o que eu faço na anatomia, dá para fazer? Dá. Aí você vai avaliar primeiro a relação anatômica do que ele quer fazer e aonde ele vai fazer. Aí você vai estudar a ressonância, a bifurcação da aorta, a ilíaca, a relação com o ureter, a proximidade aonde ele vai manipular, e se tem alguma alteração anatômica, mesmo que não patológica, proibitiva, você já sinaliza. Olha, eu tô com uma situação aqui onde eu não tenho como tirar a veia ilíaca da frente, vamos fazer outra coisa. Isso raramente acontece. Outras contraindicações passam a ser patológicas. Por exemplo, o cara, eu já tive isso, ele tem uma síndrome de Cockett, com um stent alocado na veia ilíaca esquerda, por exemplo. E a veia ilíaca esquerda passa em cima do disco que ele quer tirar. Então, eu não vou mexer nessa região. O paciente tem um aneurisma. Muitas vezes o aneurisma a gente sabe que a abdominal, né, de aorta, muitas vezes é por achar de exame. Muitas vezes. Então, às vezes o cara manda lá uma ressonância mesmo, uma tomografia, até um raio-x, já diagnostiquei lá com raio-x. Falei, cara, vamos estudar isso aqui, que você tem um aneurisma. Não dá pra gente entrar aí, vamos tratar o aneurisma, que eu acho que é prioridade agora. Então, a gente participa nesse sentido. Ver se a gente consegue chegar naquela via, tirando aquelas estruturas da frente ou não, e se tem alguma doença que está no meio do caminho, né? Eu já falei, cara, não dá para operar, esse paciente tem câncer, esse tem aneurisma, esse tem um Cockett, né? Então, é dessa maneira que a gente participa. E em relação, cara, a abdômen, obesidade, pulsos periféricos... Ótimo. Tem alguma situação específica? Tem. A gente aprendeu a fazer o acesso, olha que interessante, com os próprios cirurgiões de coluna. Eles nos ensinaram aqui no nosso país. Porque a formação do cirurgião de coluna em alguns países é diferente. Ele lá fora, eles fazem algum serviço, o próprio ortopedista ou neurocirurgião, ele toma uma residência diferente da nossa. Ele mesmo abre a barriga, ele mesmo fecha a barriga e trata a complicação para a coluna. Então, quando isso foi divulgado nos congressos e resultados, foi tomando fellows daqui iam para lá, é uma coisa que o Arthur muito, sei que vocês gostam muito disso, né, da carreira lá fora, os caras foram lá, então quando começaram a voltar os brasileiros do país, com essas informações, eles começaram a querer fazer, só que lá fora, muitos cirurgiões faziam de coluna,
Então, a gente aprendeu com eles. Então, o que eu aprendi foi com um ortopedista também. O que acontece? Eu comecei a fazer o que ele me ensinou. As dúvidas e o medo dele, eu tive que olhar para mas isso não é dúvida, isso não é medo, isso não é... A gente foi começando a desenvolver mais a técnica cada vez mais. Isso não é proibitivo. Eles têm, como a obesidade, por exemplo, uma contraindicação relativa. Entrar no abdômen do super obeso é uma contraindicação para eles. Era, porque aprendemos com eles. Mas a gente, com a facilidade que se tem hoje em manipular um abdômen de super obeso, com um material tecnológico adequado, os afastadores otimizados, pra gente não é uma dor. Cara, vamos fazer essa cirurgia. Então deixou de ser uma contraindicação quando você colocou a figura do cirurgião de acesso dedicado. Outra, que é muito comum já, falando da parte como cirurgião vascular, são as placas de ateroma. A gente vê lá paciente com ateroma, com calcificação em aorta, calcificação ilíaca, a gente manipula demais os vasos, pode fraturar, pode secar, pode romper, isso acontece, pode acontecer, e você pode identificar isso no exame, num raio-x simples e estudar na angiotomo, no ecodoppler, você vai pedir um exame complementar para o colega, tá? Então, isso também passa a ser uma contraindicação relativa. Doenças assim. Então, o que eu faço para triar, né? Cara, é básico da cirurgia vascular. É diabético, hipertenso, tabagista, já fez intervenção coronária, já tem claudicação, enfim, doença venosa diagnosticada, tratamento, enfim, a gente faz um clínico desses aí, né, um protocolozinho desse a gente já tem, o paciente responde para nós e conforme a resposta disso a gente vai solicitando exames, tá? Por quê? O cirurgião de acesso, ele não mora na cidade do paciente. Isso é um problema que a gente tem no nosso país. Aí entra um curso, depois, se tiver um espaço, a gente vai comentar de um curso que a gente está bolando aqui para aumentar a quantidade de cirurgião de acesso no nosso país. Então, legal. Eu opero o paciente. Hoje mesmo, eu acabei de vir de Florianópolis e amanhã eu vou estar em Recife, tá? É perto, parece perto. É perto, é bem pertinho. Rápido ali, né? Vai dizer. Então, o que acontece? Você não mas então calma aí, Cris. Você conhece o cara na mesa, é isso? Ah, sim, você conhece o paciente muitas vezes na mesa. Interessante, difícil. O que você tem é muito difícil, a gente tem uma dor muito grande com isso, tá? Então as informações... Vem que é facinho, né? Vem que tá tranquilo, já tô imaginando, cara. Quentinha água, né, cara? Mas e daí, assim, a gente foi criando, a gente foi aprendendo, né, tomando nos dedos ali, paulada, a gente foi aprendendo que assim, bom, eu vou fazer uma triagem antes, eu quero saber desse paciente, eu quero saber o exame, se não ver o exame eu não vou na cirurgia, eu quero que responda a esse questionário aqui com as patologias, eu preciso ver mais essa, mais aquela e tal. E aí a coisa foi acontecendo, então não tem mais surpresinha hoje, a gente não cai mais em pegadinha assim, a gente já tá vacinado, tá super descolado, tá? Vocês têm usado telemedicina, por exemplo? Eu já tentei fazer isso aí, funciona, mas não foi massificado isso, né? Parece que as pessoas ainda não gostam disso, né? Tô falando do próprio paciente, até o colega, então... uma saída um pouco mais tranquila, né? Pelo menos fazer uma triagem ali. Isso é sensacional. Isso é só uma mudança cultural. A gente conseguir mudar essa cultura facilita demais e torna-se... O paciente sabe, Cristiano, da presença do cirurgião? A maioria dos pacientes sabem. Interessante, eles falam... O colega ortopedista avisa, né, da presença. Ele avisa, né? Ele avisa sim. Até bom pro cara, né? Sim, dá mais segurança se sente melhor, se respalda. Pois é. Uhum, com certeza, né? É isso que eu tô falando, né? Engraçado, isso é uma mudança cultural, é uma ruptura, é uma disruptura. Esse sinergismo com o vascular, um cirurgião geral, com um ortopedista, com o neurocirurgião. Tá? Eu imagino que você deva ter enfrentado umas situações de ego, assim, também, né? Tipo, quem é esse cara que vai vir aqui me ajudar a operar, né? Eu preciso de ajuda. Existe isso? O problema que eu tive com ego eu já superei. Quando eu tava na residência de cirurgia de trauma, eu tive que ir no psicólogo, no psiquiatra, porque eu achava que eu era Deus, né? Eu via só aqueles pacientes, mas... Então, geralmente eu tive que ir pro psiquiatra, lá falei, cara, eu acho que eu sou Deus, né? E aí, depois que eu descobri que eu tenho certeza que eu sou Deus, eu tô curado, então eu não tenho mais problema com ego, cara. O problema são os outros, né? Eu tô certo, todos os outros estão errados. Então já tá resolvido. De vez em quando eu falo com Jesus, falo ali com... depois você deixa o nome desse cara, desse psicólogo aí, que ele é muito bom, é efetivo. Ele tirou a minha dúvida, agora eu tenho certeza, cara. Sensacional. E não tenho, pelo contrário, olha só que interessante, cara. Esses caras, eles te veem como um cara uma enzima ali, que potencializa
a cirurgia dele. A cirurgia dele, assim, é uma cirurgia que nós estamos falando de alta tecnologia. Não é qualquer cirurgião que faz isso, ortopedista. É uma coisa de ponta que chega primeiro para algumas pessoas e depois vai massificando. Então, a gente está num nível que isso está num estágio 2 para esses caras. Então, chegou primeiro para os caras que têm acesso primeiro à tecnologia, que são os factos, consultores das empresas, tal, uns caras super feras no país aí como cirurgião de coluna. Depois isso vai se distribuindo, né? Então, esses caras são extremamente agradecidos, né? Porque você faz o que? Melhor para o paciente dele, você protege ele, você garante que essa cirurgia vai sair, você garante que ele vai receber o honorário lá, porque ele indicou essa cirurgia, ele vai ganhar o honorário dele lá do convênio. Você otimiza, na verdade. Às vezes num tempo que ele ia fazer uma, você faz 3, sei lá. Não, mas ele não faz essa cirurgia. O que aconteceu? Cara, essa é a melhor técnica, esse é o melhor material, vamos importar para o nosso país, estão aqui. Cara, o cirurgião só ficava olhando para aquilo, não vou fazer, não sei fazer. O que esses caras, as empresas fazem dentro dos compliance dele? Eles pegam esses cirurgiões alvos dele e levam lá para fora pro país, fora para América, para Europa e tal, dentro dos laboratórios dessas empresas, e fala, cara, tá aqui um cadáver, tá aqui a técnica, tá aqui meu consultor, ele vai explicar como é que faz o material, como é que você faz isso, como é que faz aquilo e tal. Pá. Volta, isso acontece muito também na endovascular, ou na vascular, enfim, volta pro país o cirurgião e fala, toma aí, doutor, e aí, cadê teus pacientes? Vamos operar? Vamos fazer? E o cara olhava pra mim, cara, não, de jeito nenhum, cara, desculpa, aqui eu tenho uma situação jurídica no meu país que é totalmente diferente, minha formação é totalmente diferente, eu sei que é melhor fazer por essa técnica, mas eu não vou fazer, não vou abrir o meu paciente. Esses caras das empresas começaram a se remoer, eu falei, cara, mas não é possível, né? O que eles fazem? Cara, mas, então, doutor, se eu levar um cirurgião aí que faça o acesso pro senhor. Bom, virou a chave, acabou o problema de todo mundo, né? Então eu falei, não, como assim, você traz o cirurgião? Trago. Então tá bom. Então começou a formar esse mercado e foi crescendo cada vez mais. Olha que interessante, né? Vou abrir para vocês aqui. Quem é meu cliente, né? Quem é o cliente do cirurgião de acesso? É o ortopedista, é o cirurgião de coluna, é o neurocirurgião. Não é o paciente. Ele é meu cliente. Não é o meu paciente. Ele não é meu hospital, não é meu plano de saúde, não é minha operadora, não é o paciente, não é. Ele é o médico, é meu cliente. E mais interessante disso, que é super atrativo, que quem paga o meu honorário é a indústria, é a empresa, em forma de contrato, em forma de preto no branco, em forma de remuneração de honorário médico, em forma de consultoria, e empresas internacionais. Nem é pau. Nem é pau. Você não tem que justificar. Então, sim, a minha pergunta sobre ego tinha sido e muito boa resposta, tinha sido em relação ao colega que está recebendo você lá, mas você está explicando se eu fosse um ortopedista, eu só estaria vendo o benefício, porque me trouxe segurança, me trouxe efetividade, não saiu do ticket aqui da minha equipe, né? Então, só estou vendo benefício. Claro, com certeza. Não, pelo contrário. Como a gente ainda tem essa cultura de um cirurgião não pode ser ajudado pelo outro, a gente tem esse problema do ego. Né? Olha que interessante. O que aconteceu, Luiz, Arthur? Cara, os caras viram que eu não sou um concorrente deles. Certo. Você não vai mexer em coluna. Eu vou potencializar, vou fazer que ele ganhe o honorário dele. Se eu for, ele ganha o honorário dele. Ele garante o melhor resultado para o paciente dele, ele se diferencia na cidade dele, todo mundo vai querer procurar ele por causa de uma técnica que vem um cirurgião de outra cidade fazer com ele. Então ele entendeu rápido isso, esses caras entendem muito rápido isso, né? Então não teve problema com ego, de jeito nenhum, pelo contrário, né? Esses caras te estendem lá um tapete vermelho, esses caras são super receptivos, e você, por outro lado, você entende que ele é o teu cliente, e você vai querer agradar esse cara. De que maneira que você agrada esse cara? Cara, dando o maior resultado possível e melhor para o paciente dele. Acabou, né? Cris, puxando um pouco mais para a parte técnica de novo, você falou assim que você aprendeu com o pessoal da ortopedia mesmo. Em termos, por exemplo, da incisão, isso muda o jeito que você faz, se adaptou ou já aprendeu da forma que você faz hoje? Legal. Como que funciona essa parte? É bem assim, a minha história foi, faz assim, corta aqui, chega ali, afasta lá. Beleza? Beleza. E eu fui fazendo, aí, claro, foi aumentando o meu N. E aí eu comecei a me questionar, né? Eu tenho esse perfil, cara, o que eu posso fazer melhor nessa cirurgia que eu fiz ontem? Então, isso eu tenho muito, isso é uma característica minha, né?
E isso me ajudou e vem me ajudando muito. Eu sempre me questiono, cara, por que eu posso fazer melhor? Por que eu posso fazer incisão aqui? Aí fui começar, já tinha um N razoável, né? Já não estava mais experimentando a cirurgia, eu já estava entendendo e entregando cada vez mais resultados. E aí eu comecei, bom, se eu fizer... uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, que eu comecei a mudar a minha incisão, foi o seguinte. Cara, o perfil de paciente que a gente opera, isso é uma cirurgia eletiva, tá? Paciente, por incrível que pareça, de 30 anos a 55 anos. São adultos jovens aí. Então, esse é o carro forte aí, o carro-chefe dessa cirurgia da coluna, das artrodeses. Tá? Tem as exceções, tem as extremas exceções, tem, mas não é aquele senhorzinho de 80 anos com diabetes que a gente opera no dia a dia. Cara, é nós, é eu aqui, ó, o cara sobrepeso, 45 anos, e é isso aqui. Metade mulher, metade homem. Como é uma cirurgia que o acesso ainda para o SUS é extremamente limitado, uma cirurgia que tem um ar mais de paciente privado, tá? Então, o que eu comecei a notar? Eu faço bastante cirurgia em Santa Catarina, ali perto no litoral, Florianópolis, Balneário e tal. Então, enfim, eu comecei a notar o seguinte. Uma vez o colega falou, Cris, eu perdi uma cirurgia, na maneira dele falou lá, né? Que o paciente, eu ofereci para ela fazer a cirurgia por via anterior e ela que não quis por causa que ia ficar uma cicatriz no abdômen, na barriga. Eu falei, olha só que interessante, né? Mas ele entrou e tal, de novo, passou-se um tempo, de novo comentou. Eu falei, não, peraí, né? Então a gente tem um apelo estético também que a gente pode tentar oferecer. O que eu fui fazer? Eu fui estudar uma melhor situação. Aí eu comecei a fazer incisão em cima de incisão. Uma das contraindicações relativas para eles era um abdômen com múltiplas cirurgias abdominais, eles pulavam fora, eles não indicavam, né? Paciente com radioterapia, em reto peritônio, com cirurgia reto peritoneal, esse cara pulam fora. E aí a gente começou a esticar a corda e começou a indicar esse cara. E o que eu comecei a fazer? Cara, fazer incisão em cima de incisão, começar a baixar o nível de incisão, a equipe ficou mais afinada, aí você começa a criar uma dificuldade um pouco maior para entrega um pouco mais de estética. E realmente a cirurgia que eu faço no começo, a gente deu várias evoluções, tanto na incisão, na dissecção, no descolamento, na exposição, que é o mais importante, você expor a coluna pro colega com mais segurança. Então tudo isso a gente foi desenvolvendo, tá? A gente faz mais e melhor hoje, não tenho dúvida. Quando você aprendeu com qual incisão? Chivopúbica, menor? A gente opera vários níveis da coluna lombar. Dependendo do nível, você, obviamente, nível, né? Você vamos padronizar aqui com a LIF. Receita de bolo. Que a galera sempre procura uma receitinha de bolo, né? Claro. Receita de bolo. Larga a caneta aí, Luiz. Lombar, larga a caneta, que eu sei que você não tá. Eu tô gravando aqui. Estão comigo? Largou a caneta, Luiz? Pode ir lá, vai lá. Eu larguei, tô prestando atenção. O nível lombar L5, S1 Então vou repetir, ó. O nível lombar L5, S1, lombar 5 e sacral 1 é o nível mais acometido estatisticamente. Então lá, 70%, 80% das lesões é ali que você vai operar. Depois é o nível de cima, o 4, 5, 5, 1, lombar 5, lombar 4. Então, o disco que você vai ter que tirar é o nível de cima. E ali já fica mais ali uns 10% ali. E acima disso é um pouco menos a porcentagem. Você resolve tudo com uma Fanny Steel, uma incisão transversa no baixo ventre. Incisão mediana, também infraumbilical, você resolve todos esses dois níveis, tá? É isso aí, né? Pra você se posicionar. Mas assim, quando você aprendeu, você já aprendeu com Fanny Steel? Já aprendi com Fanny Steel e com mediana, com as duas. Tá? Quando era 4, 5, eles preferiam fazer mediana. Escolhe. Certo. Dependendo do nível, a gente escolhe. Então hoje a gente criou várias ferramentas onde a gente faz incisão praticamente em qualquer lugar, né? No abdômen ali, porque a gente está tentando entregar um pouco de estética também. Deixa eu te fazer umas perguntas bem técnicas aqui, Cris. Você vai me jogando aí sim ou não, e daí você dá a tua explicação, tá? Decúbito dorsal? Sim. Não faz decúbito lateral, não faz sentido. Algumas técnicas hoje a gente faz para outras abordagens. Tá. Usa coxim? Às vezes sim, às vezes não. Coxim lombar, né? Você dobra ali um lençol, por exemplo, e coloca na região lombar do paciente empurrando a coluna. Né? Apresenta mais.
Entendi. Agora que a gente começa, o cirurgião de acesso começa a entender mais a coluna, mais o que eles precisam, mais o que eles querem. Eles começam a entender da lordose, da angulação, e aí, paciente, eu escolho esse, eu não vou pôr colchim, esse eu vou pôr colchim, pela anatomia e pela doença da coluna dele, né? A gente começa a falar a linguagem deles. Legal. Eles também têm as próprias indicações. Com certeza. Sonda vesical. Rotina. E anestesia geral, hack. Anestesia geral não precisa de uma hack, né? Eu complemento no final sempre com uma incisão ali loco-regional, local, com um anestésico ali, né? Eu infiltro a pele, a aponeurose ali, a musculatura, né? Certo. Cara, e aí você mostrou lá o disco pro cirurgião de acesso, acho que depois quero que você fale um pouco sobre a dissecção, como é que você chega lá, mas você chegou lá, expôs o disco pro cirurgião de acesso, você falou um termo aqui que eu queria que você explicasse, afastador otimizado, o que é isso? Na verdade, a gente usa, simples e grosseiramente, as Langenbecks, tá? As Langenbecks, que nada mais é que um afastador em formato de L, né, sendo simplificado, né, e essa pá do L que vai afastar as vísceras, afastar as paredes abdominais, tem vários tamanhos, larguras, né? Então esses afastadores a gente consegue chegar lá. Existem empresas que oferecem no arsenal dele, já vem incluso ali quando eles vendem essa prótese, afastadores super otimizados, são afastadores autoestáticos, que são fixos na mesa. Exatamente. Que eles colocam, quando você chega lá no campo cirúrgico da coluna, você monta esses afastadores, é super rápido, super seguro, e ele te garante a exposição. Somente fadiga menos do que a mão do residente, né? Exatamente. Você coloca aquilo lá, inclusive assim, eles têm dispositivos, alguns, que você desliza nas pás desses afastadores, luz de LED, por exemplo, luz fibra ótica, né? Porque a gente está operando hoje numa incisão de pele de 3,5 centímetros. Isso aí é um troço praticamente inacreditável, né? Você faz uma cirurgia minimamente invasiva, super tunelizada por causa dessa tecnologia dos afastadores também, né? E aí você vai colocando ali acessórios, como por exemplo a fonte de luz. Era isso que você estava falando quando você comentou sobre material, caixas específicas. São esses Langebecks de pás mais longas com iluminação, é isso. Tá, é isso. Quem fornece isso é a empresa. Tá. Não é você não tem que ter isso no teu hospital. Entendi, você não carrega as tuas caixas. Não. As empresas levam. Tudo. Eles não vendem, quando eles vendem a prótese, o parafuso lá, enfim, vem juntos todo, que eu te falei, vem 7, 8, 10 caixas, dependendo da empresa, que é uma super tecnologia mesmo, né? E por isso que é caro esse material, né? Então não tá acessível ainda para todo mundo, né? Entendi. Cara, a gente abriu uma caixa de pergunta lá no Instagram, tem uns dias, né? E o feedback é muito positivo dos colegas vasculares. Alguns já fazem, né? Alguns têm interesse em fazer. E dentre as perguntas ali, a gente perguntou, já conhece, não conhece, tem interesse, não tem interesse, e deixou a caixa aberta. E alguns colegas falaram de transperitoneal ou retroperitoneal. Queria que você explicasse a diferença e qual que é a tua preferência. Não, a cirurgia é sempre extraperitoneal para chegar no reto peritônio, tá? A gente não viola o peritônio. Como é que a gente faz? Por incrível que pareça, na linha média, vamos fazer acompanha comigo aí o raciocínio, né? Vamos fazer uma incisão infraumbilical mediana. Abrir uma pele, o subcutâneo, a gente descola bastante o subcutâneo, expõe a aponeurose anterior e abre a aponeurose anterior longitudinalmente. A gente vai chegar ali, dar de cara com os músculos retos do abdômen, tá? A gente entra no meio dos dois retos, normalmente tem uma linha vascular ali, a gente separa o músculo reto do abdômen direito do esquerdo. Com esse afastamento, a gente cai de cara com a gordura pré-peritoneal e com o saco peritoneal, tá? Olha só, a magia dessa cirurgia agora tá nisso. Paciente de barriga para cima, tá? Incisão mediana, você tá com o peritônio, com a gordura pré-peritoneal na tua cara agora. Você vai escolher um lado para começar a tua dissecção, ou a direita ou a esquerda. Então você vai entrar
por baixo do músculo reto, ou do lado direito ou do lado esquerdo, rodando todo esse saco peritoneal para cranial e contralateral do lado que você escolheu. Tá? Então vou entrar por baixo do músculo reto à esquerda. Eu vou puxar, vou descolando, vou puxando o saco peritoneal, rodando ele medialmente do lado esquerdo e pro lado direito e cranialmente, jogando ele para cima. Com isso, usando meus jogos de afastadores ali, né, vai aprimorando, né, os afastadores, vai ganhando, cada terreno a gente vai ganhando. É tudo descolamento home, não tem sangramento, é uma cirurgia bonita, gostosa de fazer. Sangrou é porque saiu do plano, né? Saiu do plano, ou, claro, eventualmente você rasga ali um raminho de uma epigástrica, você fica em contato íntimo nesse ponto, você fica em contato íntimo com as epigástricas, o ramo da epigástrica, ou rasga uma fibrinha muscular e tal, mas é aquele sangramento que a gente não considera. E aí você vai rodando esse saco peritoneal medialmente até você chegar e ver visualmente o músculo psoas, você já tá lá no fundo, lá atrás, lá tá do outro lado, lá psoas, ou o que eu caio hoje mais de cara é na veia ilíaca esquerda. Bom, aí começa a nossa zona de conforto do cirurgião vascular, pelo menos, né? Então, eu tô lá na pelve, na veia ilíaca esquerda comum. Identifiquei essa veia, eu começo a usar ela como meu GPS, como meu caminho, como meu direcionamento. Então, eu vou pegando e vou descolando tudo que tem anterior a ela. Eu sei que na frente dela, anterior à veia, não tem ramo, os ramos ficam sendo mais laterais e posteriores. Então, ali eu venho com os afastadores, com divulsão romba, com gás montado, e tirando tudo da frente dela, esqueletizando a face anterior dessa veia. Todo o tecido que tem, e vem muito fácil. É muito gostoso de fazer essa secção, porque esse tecido ele flui muito bem na sua mão nos afastadores. E ela vai te levar, a veia vai te levar obrigatoriamente para o promontório. Chegou no promontório, tá ali teu nível 5.1. Agora é só abrir a perna das veias e das artérias ilíacas e acomodar as estruturas lá. E você vai, assim, fazendo secção romba mesmo com gase montado, alguma Exatamente. Coisa assim? Exatamente. Gase montada e os afastadores. Tá. A técnica descrita originalmente, qual eu aprendi com os ortopedistas, cara, o cara enfia a mão lá dentro, a incisão é super grande, tá? E o cara disseca, em vez de com a gase ou com o salvador, o cara enfia a mão e vai rodando esse tecido. Então você não laça o vaso, não tem que fazer reparo vascular, puxar fita cardíaca, nada? De jeito nenhum, não, você não faz isso. Até então isso não tem nada a ver com cirurgia vascular. Tá. Nada a ver com cirurgia vascular, até o que eu tô falando, tá? E é uma dificuldade que eu tive nas primeiras 10, 15 cirurgias, que eu entrava com a visão do cirurgião vascular. Eu queria dissecar o vaso, eu queria mostrar o vaso pro cara, eu queria laçar, eu queria estar seguro que eu tava não quer ver o vaso, né? Não quer ver o vaso. Esses caras, me entregam o disco e boa viagem, né? Então, assim, quando eu mudei, eu comecei a entender que esse cara aqui precisava, a cirurgia ficou muito mais rápida, muito mais segura, inclusive, né? Então, isso não tem a ver com cirurgião vascular em si, né? O que tem a ver é que a maior quantidade de lesão e as mais perigosas, mais temidas, e pacientes morrem, já morreram e continuam morrendo paciente por pessoas aí que tentam fazer essa técnica, né? E aí você precisa de um reparo vascular, né? Mas então, assim, chegou lá, fez a dissecção, você mostrou lá pro cirurgião, então, chegou no disco, né? Que é o que ele quer, na verdade. Aí, sim, nesse momento, você vai ficar mais cuidando para ver se vai ter complicações? Qual que seria a função? Exatamente. Hoje, a gente fica todo o tempo junto, porque... mudei de posição aqui. Porque... existe todo momento da cirurgia, existe um risco do dano vascular ou do dano ureteral, enfim. Porque é uma cirurgia que tem muito a ver com corte, com parafuso, com perfuração, com bisturi lá dentro da cavidade, se está trabalhando 2 milímetros dos vasos, então eu não deixo esses caras desamparados. Eu fico com eles ombro a ombro. Nós temos o cirurgião, né, em geral, a gente tem aquela tendência de fazer hiperfoco. Quando você está querendo tirar disco, o cara só olha para o disco. Ele não consegue enxergar 2 milímetros para o lado que está a veia. E ele está usando material cortante, perfurante, para tirar disco. E às vezes ele faz um movimento grosseiro e ele está batendo na veia, está batendo numa outra estrutura e ele acaba fazendo a lesão. Tá? Então, ele não olha para o lado. Então, o auxiliar, que é o cirurgião de acesso ou outro colega dele, cara, não olha para o disco. Não olha para o osso, olha para a estrutura ao redor. E normalmente esses caras usam lupa, que deixa o foco cada vez mais restrito ainda, né? Então quando o colega está de lupa, eu já fico super mais antenado.
para olhar a periferia lá onde ele pode fazer a lesão vascular. Tá? E, claro, acabou a parte dele, a gente fecha para ele e tal, espera o padrão do paciente, faz um exame vascular, depois eu vou palpar os pulsos antes, palpar o depois, ver se teve uma lesão de simpático, a gente trabalha muito do lado simpático, faz uma lesãozinha de simpático, você vai lá, você percebe lá uma apraxia de simpático, você faz uma vasodilatação, você avisa ele, coordena. Então você é da equipe dele, você acaba tornando um cara da equipe. Isso é sensacional, né? Então, outra coisa, como a gente acaba fazendo o cirurgião de acesso de maneira dedicada, né? Que eu sei que é uma palavra que vocês adoram aí, né? Então, hoje a gente dá palpite na questão técnica da parte deles. Por quê? Cara, a gente só faz isso. Minha equipe, praticamente 80%, 90% da nossa é isso. Então, cara, eu sei da lordose que ele precisa, a gente estuda também, né? A gente começa a frequentar congresso, livro, consumir a literatura deles e tal, entender. E aí a gente acaba conhecendo muito mais o material do que eles. Porque um cirurgião desse faz uma cirurgia por semana, uma por mês, e a gente está fazendo 2, 3 por dia, 4 por dia. Então a gente acaba dominando a tecnologia deles. Né? Daqui a pouco eu vou ficar com medo de você começar a fazer a cirurgia, hein? É tipo quando a instrumentadora sabe mais que o R1, sabe? Aí já entrega a missa, né? Não pega essa aqui, ó. Pega esse mixer agora. Aí bater na mão assim, né? Aí eu perco o meu emprego, cara. Lembra que ele é meu cliente. Aí eu perco o meu emprego. Aí eu vou ter problema com o ego. Se eu meter a mãozada no disco cada um no seu quadrado ali tá tranquilo. Não. Aí eu perco o meu emprego, né, cara? Claro. Não faria isso. E, bom, você comentou um pouco da questão das complicações, mas só para recapitular, além da questão das lesões vasculares, né, obviamente, você falou das lesões, então, aí de cadeia simpática, quais outras seriam as mais comuns aí? Bom, tudo que envolveu o abdômen, você passa no meio do caminho. Ureter é íntimo contato, a parte vascular que é a mais notória, né? Então, a lesão da veia é a mais comum, a lesão da artéria, e são lesões assim, são lesões muito pequenas, tá? Que se você não souber lidar com aquilo, você faz um estrago. Então você imagina uma veia ilíaca esquerda, tá? O cara dá uma mordida com uma pinça que ele tem lá, que chama Kerrison, ele tira 2 milímetros da parede lateral ou da parede posterior desse vaso. Para acessar isso aí, né? Nossa. Meu irmão, nós estamos falando de uma incisão de 3,5, 4,5 centímetros. Tá num paciente super obeso, né? E cirurgia eletiva. Acho que eu ficaria prestando atenção também, pra ver se ele não vai beliscar ali. Então, e aí a gente foi aprendendo, né? O que fazia nessa hora? Se vamos costurar, chama um prolene, chama um vascular, sutura ou não, coloca lá uma coisa e sai fora e tal, interrompe a cirurgia, continua. Então, isso aí a gente aprendeu e tá aprendendo cada vez mais, né? E é mais simples do que parece, muito mais simples do que parece, tá? Então, inclusive, a gente é um problema, as dores que a gente tem. Olha só, olha que interessante esse mercado. Vou voltar a falar do mercado de novo, também acho que tem muita gente que tá interessada nisso, né? Cara, fazendo uma conta de cabeça aqui, eu acredito que no país, Brasil, hein, cara? Num país aí continental. Nós estamos falando em, cara, talvez 15, 10 cirurgiões de acesso dedicados, tá? Para o país inteiro, tá? Então existe, pessoas que fazem cirurgia de acesso, faz o acesso, mas assim, dedicação exclusiva de carreira, cara, é quase nada. Nós estamos falando hoje em 10, 15 cirurgiões, talvez vá lá 20, né? Tem, claro, que obviamente eu não conheço todo mundo, né? Mas, cara, não chutar 15 cirurgiões dedicados, exclusivo, tá? Para fazer isso. Então a gente já está aprendendo a fazer muita coisa. Eu estou tentando expandir a minha equipe, eu preciso de mais gente, né? A indústria tá implorando, pelo amor de Deus, que eu preciso do cirurgião de acesso. Por quê? Cara, eu tava em Florianópolis hoje. Amanhã eu vou para Recife, eu vou ficar 3 dias em Recife, lá vai ter, acho que 4, 5 cirurgias em Recife. Esses caras estão, a indústria paga o deslocamento, paga o aéreo, paga o hotel, paga, é um custo muito grande, é uma dor muito grande que esses caras têm, tá? Então, se ele tivesse um cirurgião lá dedicado em Recife, tava tudo certo. Que fosse né? Que fosse já atenderia o Nordeste lá, tem um cara aqui e tal, enfim. Então, e o que precisa, Cris, para se tornar um cirurgião de acesso? Pelo que eu entendi aqui, não precisa ser vascular, né? Você tem que ser cirurgião geral e se dedicar a isso. Como é que é para se tornar um cirurgião de acesso? Primeiro precisa caras como vocês criar esse tipo de iniciativa, entender que o mercado são várias frentes, né, da cirurgia vascular e que está dando esse espaço aqui para os colegas aí que acompanham o Frêmito, ter um insight de repente e querer saber um pouco mais disso. Não precisa disso primeiro. Segundo, o mercado está super aquecido.
Então o cara precisa ter uma formação básica, mínima de cirurgião, o cara tem que ser um cirurgião geral pelo menos, tá? E entender que ele vai operar com super cirurgiões ortopédicos, super cirurgiões neurocirurgiões, que é um órgão super, no nosso país ainda, um órgão místico, que é a coluna lombar, que tem raiz e nervo, tá? Então, você tem que entender isso. O treinamento para essa cirurgia, para aquele cara que é do trauma, que é do vascular, o cirurgião oncológico, o uro, que domina aquela região, cara, é muito fácil chegar lá e sair de lá, é muito simples, muito fácil, realmente. Não é simplório, pelo amor de Deus, não é simplório, é simples, o conceito da cirurgia é básico, simples. Então qualquer um consegue fazer, sim. Problema que o pessoal não consegue fazer, não tem na cidade dele, não tem o N dele, o cara não consegue, ele faz uma cirurgia hoje, daqui a fazer 2 anos, então o cara não vai cancelar o consultório, o cara não vai fazer aquilo, o cara não vai ficar disponível para um senhor ortopedista. Então, fica um pouco mais limitado. O que acontece? A indústria, essa técnica cresceu tanto, imagina, a gente está mudando da cirurgia da colestectomia aberta para colestectomia laparoscópica, a gente está transicionando isso aí. Cara, eu preciso de gente que opere vídeo. A indústria está implorando para esse perfil de colega, tá? Então, assim, o cara que tiver um interesse em fazer uma corrida, né, eu posso até, não sei de que maneira, mas eu posso deixar disponível aí meu contato, né, Arthur? Os caras me ligarem, entrar em contato, Instagram, telefone e tal. Quiser entrar comigo em cirurgia, acompanhar, saber um pouco mais. A literatura disso é muito escassa, não tem uma literatura que pega você e te ensina, ó, faz isso, corre aqui, vem lá. Quem ensinou a gente foi ortopedista. Então, assim, é super novo isso. E não é não é um lobby, isso não tem a ver com o lobby da indústria, essa técnica, não é um modismo, tá? Isso veio para ficar, isso veio para... É o que tem mais benefício para o paciente, né? Então, assim, benefício. Não tem muito o que pesar, né? Qual é o gargalo desses caras? Falta de cirurgião de acesso e a falta de material, porque esse material das empresas tem que rodar o país inteiro. A falta de material, eles já estão suprindo. As empresas cada vez mais trazendo esses materiais para estar disponível no nosso país. Então está cheio de material e os cirurgiões do coluna já entenderam que isso é melhor, está indicando, e agora sim, eu tenho cirurgia marcada para final de março, né? Você entendeu os números, não sei se eu posso falar de números aqui, mas para entender, né, o que eu estou falando, né? Cara, o ano passado, só eu fiz 375 cirurgias. Cirurgias que eu não tenho consultório, cirurgias que eu não fui atrás do paciente, cirurgias que eu não tive que fazer uma secretária, ligar para o paciente, eu não tive uma demanda, eu não tive um custo para bancar um consultório, eu não tive... Não precisou fazer dancinha no TikTok. Não fiz TikTok, né? Não fiz TikTok. Boa, aí mas fica tem bom, chance ainda, né? Tá diferenciado. Então, assim... Cara, qual que é o investimento? O investimento é você saber operar e você ter disponibilidade para isso, interesse. E a coisa acontece. Assim, esses prós e contras todos que você falou, né? Essa coisa que ainda digamos assim, tá fervilhando, mas ainda não definiu, tem que ter, às vezes, um grande centro ou material. Hoje, você acha que daria para falar, não, hoje eu consigo viver só de cirurgia de acesso? Eu tenho uma equipe, a gente criou uma empresa milionária em menos de 2 anos, tá? Então, assim, dá para viver de cirurgia de acesso? É uma pergunta muito difícil de responder. Tem que se organizar, né? Mas assim... E assim, cara, tá aí. Eu só não fiz mais cirurgia porque não cabe. 375 cirurgias num ano, em pandemia, cirurgia eletiva. E tem o deslocamento, né? Você falou, é Florianópolis, Recife, né? Não é Recife. E assim, a minha esposa, ela é cirurgiã do aparelho digestivo, ela é cirurgiã do trauma também, de formação, e ela também faz acesso. O ano passado, ela fez 200 casos, só ela. Né? E ela começou a fazer há 2 anos. Então, né, porque eu fui ensinando ela, ficou mais ali, né, no passo fácil, pelo menos fez um fellow ali, praticamente, de acesso. E a coisa explodiu. Tem outro Luciano, que é um cirurgião vascular também, que também está explodindo. Nós estamos aqui, hoje é dia 18, né, de janeiro. Cara, só até hoje ele fez 8. Janeiro, meu irmão. Né? E assim... tô precisando de cara pra minha equipe, hein? Qualquer coisa me liga aí, galera. Você falou uma coisa, Fábio, que Luiz, precisa ser grandes centros. Eu faço essa cirurgia, não desmerecendo, né, a região geográfica, no interior da Paraíba. Eu faço essa cirurgia no interior
de Minas Gerais, eu faço cirurgia no interior do Paraná. O material tem que chegar, na verdade, tanto humano quanto o material de empresa. O restante dá para tocar, né? Não precisa de muita estrutura no local. Não, você precisa de uma maca radiotransparente e um intensificador de imagem. O resto é a mão de obra e o material que a empresa fornece que leva para você. Tá? Então, assim, eu já fiz essa cirurgia numa cidade de menos de 30 mil habitantes. O cara operou de manhã e foi embora no outro dia, andando, caminhando. Tá? É sensacional. Realmente é uma disruptura lá para eles. Cara, né? tem muito residente que escuta a gente aqui, né? E claro. Os vasculares que estão começando carreira. Tenho certeza que uma boa parte deles se interessou pelo mercado que você está ensinando para nós aqui, explicando. E eu gostei muito que você colocou aqui, não é um modismo, né? Porque modismos são voos de galinha, né? O cara vem, faz, talvez tira uma grana, mas, por exemplo, qual é o mercado daqui a 30 anos? Né? Exato, né? Eu me preocupo com isso, né? Tô começando a minha trajetória aqui e penso, onde eu vou estar daqui a 30 anos? Então, não é um modismo, é muito interessante para quem está querendo iniciar. E aí você falou que a bibliografia é escassa, que você aprendeu com um cara que te ensinou, ou seja, a sorte bateu na tua porta e você viu que era uma oportunidade e aproveitou, mas e o cara que não teve essa oportunidade, como é que ele aprende? Como é que ele aprende na prática? Isso que a gente está tentando mudar, né? A gente está criando um curso, não sei se posso falar aqui, né? A gente está... Claro, fica à vontade aí, Cris. Tá, eu estou criando um curso, né, para desenvolver cirurgião de acesso. Para quem tem interesse, né, o curso, claro, obviamente não vai ser gratuito, existe um investimento grande sobre isso, vai ser um curso a princípio online, tá? Eu estou para lançar ele em final de março desse ano e fazer as aulas. Depois disso, fazer treinamento em cadáver, fazer acompanhamento comigo na prática aqui, os pacientes, eu viajo praticamente o país inteiro, então alguma coisinha também o colega vai ter que se virar, né? Vai ter que fazer a parte dele, o curso vai ser totalmente online, já para facilitar esse deslocamento, eu vou abrir a condição do colega vir me acompanhar em algumas cirurgias, tudo isso é uma maneira que eu consigo, porque eu quero captar cara para minha equipe, eu preciso de pessoas para a equipe crescer, eu consigo manter um padrão uniforme ali, e treinar e retreinar e aprender novas técnicas. Então, Arthur, respondendo você, se você conhece um cirurgião de acesso, cola nele se ele der essa abertura. Eu sei que tem equipes que são totalmente... Isso talvez tenha também dado uma desacelerada no começo da formação de cirurgião de acesso. Os caras, eles não saem falando aí que existe isso. Tá? Então tem colega cirurgião que ele prefere ficar mais stealth e manter aquilo... Uma reservinha de mercado ali. Uma reserva de mercado, né? Uma reserva de mercado. Eu entendo, tal, mas eu penso diferente. Isso é uma técnica cirúrgica que tem que ser divulgada. É bom para os pacientes, é bom para os colegas, é bom para todo mundo. Eu acho que não pode ficar na mão de uma pessoa só. Né? Então, criar o curso seria uma maneira de fazer essa transição, né? E uniformizar o conhecimento também, né? Porque às vezes o cara, você não sabe como é que ele aprendeu, se está fazendo da forma adequada, né? Sim, você consegue uniformizar também e manter um padrão mais elevado, né? Essa é a minha ideia e até eu aprender, porque são vários cirurgiões, eu aprendi com os caras mais novos que eu depois que eu treinei. Né? Então a Paula falou, Cris, olha o que eu fiz aqui, o que você acha aqui? O Luciano, olha só o que eu fiz aqui. A técnica está em evolução. Né? A técnica cirúrgica, não estamos falando em tecnologia, nós estamos falando em como chegar naquele órgão. Eu aprendi de um jeito, já estou replicando de outro, e as pessoas que estão aprendendo já estão dando mais outros pulos do gato, vamos dizer assim. É sensacional, eu preciso de mais gente para poder ter essa visão, né? E desenvolver a técnica. E tem uma outra coisa também, que daí já é uma coisa minha, que a gente tem que ter sempre, eu aprendi que a gente tem que ter aquele sonho possível e o sonho impossível, né? Aquele sonho possível, eu quero sei lá, ter um consultório aí do lado do consultório do Arthur, do lado do Luiz, que é um super lugar descolado e tal. Esse é difícil, mas é um sonho possível, né, cara? Mas tem um sonho impossível, que é o que eu tô tentando correr atrás.
olha só que interessante, eu viajo, né, eu opero com cirurgiões aí renomados do mundo da coluna no Brasil inteiro, tá? E eu vejo o Brasil inteiro operando com o mesmo material, com a mesma doença, com a mesma patologia, com a mesma anatomia, então assim, eu tô de fora, eu tô conseguindo assimilar tudo isso, daqui a pouco eu tô desenvolvendo material com uma empresa dessa. Quem é que é o cirurgião vascular aí que não queria desenvolver uma endoprótese ou desenvolver um novo probe, chegar a um novo software aí para Doppler? Quem é que não quer, né? Todo mundo tem esse sonho também, né? De colar teu nome lá, fazer um royalty, enfim. Né? Com certeza. Então, se você tem essa visão, tá, eu tô vendo esses caras operarem, mas vem cá, se você colocar um parafuso mais angulado para 30 graus para a esquerda, eu acho que é melhor, porque eu vi lá que, entendeu? Daqui a pouco você está colando até isso daí. Então é um supermercado, né? Um mercado que está crescendo e que se você tiver olhos para tudo que está ao redor e não ficar cego naquela corrida do rato, a magia acontece. Diferente agora, olha só que interessante, eu como cirurgião vascular, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, ou dentro aqui do podcast da Frêmito, só tem um colega vascular e muito residente, eu sou um concorrente. Eu sou um problema para o mercado da cirurgia vascular. Né? Então, se eu começar a se destacar muito como cirurgião vascular aqui, começar a operar super veias e super resultados estéticos venosos, eu sou um problema na cidade. Lá na coluna não, meu irmão, é tapete vermelho, tapinha nas costas, tá aqui teu honorário, doutor, o senhor pode fazer outra manhã para mim, né? Só que os caras são agressivos, os caras trabalham sobre resultados, né? Então, se você é um cara de alta performance, meu irmão, o céu é o limite aqui, tá? Entregou o resultado, tapinha nas costas, você ganha lá tua fotinha do funcionário do mês lá do McDonald's lá e, mês que vem tem outra, obrigado, volte sempre. Agora não entregou o resultado, meu irmão, dá licença. Uma dúvida até que a gente não perguntou, Cris, em termos de honorário e tudo mais, você ganha pelo acesso, pelo nível que você está expondo? Como que funciona só a questão da logística aí? Sim, a gente tem contratos, tá, Luiz? Contratos. Eu tenho uma padronização e eu cobro o mesmo valor para todas as empresas, porque são as empresas são concorrentes, a gente tem pelo menos aí uma meia dúzia de material diferente, de qualidade no país, e elas brigam lá pelo mercado dela, tá? Eu faço para todos e cobro o mesmo preço. A padronização de preço é por nível de coluna. Então, se eu opero um nível, um L5, S1, eu ganho um nível. Se eu opero 2, eu ganho o dobro, o triplo e assim por diante. Legal. Então, tem cirurgia que você faz de 4 níveis, por exemplo, você vai ganhar 4 vezes. Né? Entendi. Claro, depende da combinação que você faz. E geralmente vocês vão em 2 ou vai em 1? Cirurgião de acesso um só. Não, cirurgião de acesso um só. Né? A gente opera um só, não precisa 2, né? A gente precisa lá então, do colega. Bem ou mal, você vai ganhar um valor cheio. Você ganha cheio. Você que entrou só, você vai ganhar cheio. E o custo, claro, o custo todo é das empresas, deslocamento aéreo, isso aí tem combinação. E hoje tem uma empresa que eu tenho um contrato com eles, olha que super interessante, olha só que grandes oportunidades está nesse meio. Tem um contrato de faculty, ou consultor, ou proctor, de uma empresa dessa. Então você imagina, eu sou um cirurgião vascular, faculty dentro do mundo da coluna. Isso tem uma projeção, e assim, contrato internacional, de empresa gigante, tá? Essa é a vantagem de você entrar no começo, digamos assim, de você ser o desbravador, né? Você vai ali conseguir morder as coisas legais, selecionar um negócio legal, e você vai se destacando. Com certeza. Então, só que o começo é sempre difícil, tá? Claro. Eu não entrei no começo não, cara, Esse é o pro, né? Eu entrei num cara que me ensinou lá, um deles, eu tinha 6 mil acessos. Não entrei no começo, entrei ali naquela virada, só que o meu posicionamento de mercado, a maneira que eu entendi quem era meu cliente era um médico, eu só tinha disponibilidade para eles, eu era uma dúvida para esses caras. A coisa já estava acontecendo e eu era uma dúvida. Aí o que aconteceu? O nome dos cirurgiões de acesso que estava lá, eles pararam de estar disponível, porque a agenda dele lotou, ele não podia atender o cara, e só veio crescendo as indicações e tal, e aí de repente, cara, tem um orelha seca lá em Curitiba, lá, Pinto, Cristiano, sei lá. Tá fazendo dá aí. Dá pra ele ir, ele fez quantos? Sei lá, fez um, manda ele aí, entendeu? E aí, meu irmão, eu entendi. Então, como o mercado já estava andando, eu ficava muito atento. Cara, o cirurgião reclamava que não gostava disso. O outro colega fez isso, o outro colega chegou aqui, atrasou, não sei o que, as piadas dele sem graça, não sei o que. Cara, eu fui, meu irmão, aí já era, explodiu, né? Aí foi fácil pra mim, então eu não peguei ainda não. E aí eu demorei pra fazer 100 casos. Demorei 2 anos para fazer 100 casos.
A Paola fez o ano passado 200, em 2 anos ela fez 300 e poucos casos, né? Então a coisa está indo muito rápida. Geométrica, né? A progressão, não é aritmética. Exatamente. Cris, você já manda super bem aí no acesso de coluna, mas a gente conhece um pouco da tua história, né? Eu em específico. E a pergunta é, você manda melhor no airsoft ou no skate? Olha, cara, hoje em dia tô mandando melhor no acesso mesmo. Mas o airsoft, cara, que legal, né? O airsoft hoje seria meu esporte, meu hobby, né? Agora com a pandemia, deu um delay quase 2 anos parado. O skate não, o skate já era, né? A última vez que eu subi no skate foi na minha formatura. E depois disso já emendei a cirurgia, a residência, e eu acho que é meio proibitivo, não faz sentido pra mim, né? Vai que você cai em cima da mão, né? É melhor não. Vai que a mão cai em cima do skate, né? Então vai, né, cara? Eu parei, infelizmente, o esporte que eu adorava, eu queria ir em cima do skate, mas não dá, tem que entender também que a gente passa a ser um profissional de saúde, se tem muita coisa envolvida, né? Não é só um hobby. E o airsoft é uma coisa que eu uso, é uma ferramenta super interessante para desestressar. Ela tem muita coisa a ver com trabalho em equipe, tática, estratégica. Para quem não sabe, airsoft, né, a gente faz uma simulação de guerra com equipamento, com réplica de equipamento real, né, que dispara aí um projétil de plástico, e a gente acaba se divertindo e fazendo um cenário de guerra. Assim, eu já joguei partidas de airsoft com 200 pessoas em cada lado do time, assim, com helicóptero, blindado, equipamento noturno, drone e tal. É sensacional. Mas hoje em dia eu tô mais no acesso mesmo, cara. E tem uma outra dúvida que surgiu, que o pessoal falou, que se é verdade que Camaro dá pau em Maverick. Camaro não dá pau em nada, velho. Quem dá pau em alguma coisa é o cara que tá guiando, velho. Até de skate eu dou pau em Camaro. Cara, você lembra que eu dirigi teu Maverick, meu? Cara, não, Luiz... Não dirigiu, né, cara? Você fez uma vergonha. Eu não consegui pilotar aquele carro, cara. Ele tem um Maverick, né? E aí, se você não tem a manha, se você só dirige os hidráulicos de hoje em dia, você não dá a primeira arrancada no carro. Eu deixei morrer 3 vezes. Tinha um Xing Ling lá, um Sangue 11 lá. O cara demorou 3 anos pra vender a parada, não conseguia de jeito. Agora é só Uber, né, cara? Primeira enchente de São Paulo levou embora o carro dele, graças a Deus, né, cara? Cheio de chong, sei lá. E, cara, legal. É uma paixão que eu tenho também, carro antigo, né? Eu não sou colecionador, não, mas eu gosto bastante de carro antigo, V8, de preferência carburado, né? Legal. Agora que o combustível tá barato também é bom, né? Acelerada, esse hobby aí esses carros antigos, cara, eles são tão beberrão, cara, que até parado eles bebem, porque tem um vazamento no cano, pinga uma gasolina lá, vaza um óleo, até parado eles estão consumindo gasolina. É impressionante, cara. Não dá pra hoje em dia ter um carro desse, não. Cara, a gente tá chegando no fim do podcast aqui, Cris. Acho que foi muito esclarecedor, né? Toda vez que eu comento sobre cirurgia de acesso com os colegas e tal, todo mundo sabe fazer, né? Os vasculares, em específico. Não, isso aí eu sei fazer. Isso aí sim, eu já vi alguém fazer. E aí, aprendendo com você, eu já tive a oportunidade de entrar em 2 procedimentos. Um procedimento foi nível único, né? Foi L5-S1, e no outro procedimento a gente acessou também L4, e ali me abriu os olhos para um mundo que eu não conhecia, mas que eu tinha a impressão que eu conhecia também. A cirurgia de acesso não é a cirurgia extraperitoneal do enxerto que a gente faz, é outro procedimento. Então eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui para a turma que está escutando a gente, uma mensagem ou uma consideração final, e na sequência aonde a galera te encontra, então, na internet, e uma palhinha desse curso aí que está por vir. Legal, obrigado pela abertura. Consideração final, não é uma cirurgia que você vai aprender na tua residência, não, tá? Não vai. Você pode estar mexendo naquela região anatômica ali em certo momento aí na tua formação, como cirurgião oncológico, no trauma ou na vascular. Mas é uma cirurgia com uma visão totalmente ortopédica, um conceito totalmente diferente do que você está abordando aí uma artéria ilíaca, fazendo um enxerto, uma cirurgia aberta ou até um trauma, tá? O fato de você ter chego nessa região anatômica por outros motivos, por outras patologias, não garante que você
consegue entregar um bom resultado, não entendendo a coluna, não entendendo o ortopedista ou o neurocirurgião, tá? Então, fazer isso é se aventurar hoje em dia. O mercado não está esperando aventureiro, o mercado está esperando pessoas que se dedicam realmente para fazer o acesso, tá? Os pacientes morrem com essa técnica cirúrgica, né? Morrem, perdem perna, tá? Isso, eu já vi isso acontecer, tá? Então, é uma cirurgia que está aí. Falando agora do curso, né? Então é uma boa oportunidade aí para o pessoal que se interessar. Nós vamos abrir a venda do curso no dia 23 de março de 2021. Vamos gravar, o formato vai ser totalmente online para facilitar. 2022, né, Cris? Virou o ano aí. Desculpa, Tá com a cabeça no ano passado. Pandemia. Do ano passado, né? 2019, então, né? Então eu vou repetir. O curso, a gente vai ser um formato totalmente online, é uma super oportunidade para quem tem o interesse, já fazer uma imersão na cirurgia de acesso de maneira dedicada. Nós vamos abrir a venda, né, desse curso no dia 23 de março de 2022. Claro que antes disso nós vamos fazer várias chamadas, o pessoal está acompanhando aí no Instagram, enfim, eu vou divulgar depois aí pro Arthur, pessoal, ali a gente pode se encontrar, eu vou passar meu contato, pode procurar eu diretamente, a gente pode falar sobre isso aí. Vamos fazer para que todas as pessoas consigam ter acesso a essas informações técnicas com imagens super interessantes, né? Apesar de vai ser tudo online, mas a gente vai disponibilizar imagens ali de alta qualidade, com cirurgias sendo filmadas, então para ter o máximo de imersão possível. Antes que alguém me pergunte, Cris, o cara que fizer o curso, ele sai operando ali, filho? Não, eu não vendo um curso, jamais faria um curso prometendo isso, né? Você faz esse curso aqui e você sai operando ali. Não, a gente está falando em cirurgia, a gente está falando em paciente, nós estamos falando de uma técnica super refinada, uma técnica de alta performance. Eu acho que seria uma promessa muito ousada, né? E a gente sabe que depende da habilidade de cada cirurgião. O que eu prometo para vocês que vai ser um curso sim, com alta qualidade, né? A formatação disso, nós vamos gravar em estúdio, nós vamos fazer coisas para valer a pena mesmo, para o cara chegar mais próximo, o máximo de conhecimento possível, para ele dar o próximo passo para entrar no mundo da cirurgia de acesso. E isso, estando lá, eu vou criar provavelmente, né, um grupo de WhatsApp VIP, que nós vamos trocar mensagem, vou passar os casos que eu estou operando durante a semana, e aí a gente vai criando um ambiente mais favorável para esse colega, né? Até o ponto da abertura do acompanhamento cirúrgico em vivo mesmo aqui com as cirurgias, tá? Então, acho que do curso... E assim, a gente não tem outro curso desse no nosso país, nem sei se tem lá fora, né? A gente não tem, esse é o primeiro, único, que eu saiba, disponível, tá? Porque realmente o mercado tá precisando desse tipo de profissional, tá? Precisa abrir mão do meu consultório? Não precisa, só precisa de organização, né? Eu aprendi uma frase esses dias que eu achava que eu era workaholic. Não, eu não sou workaholic, eu sou um cara desorganizado. Eu acho que essa é a dor de muita gente. Sou workaholic de manhã, plantão aqui, faço lá, faço... Não, você é desorganizado, meu irmão. Workaholic talvez seja para outras pessoas, né? Então, você pode ter tua vida como cirurgião vascular e abrir essa janela de oportunidade aí, entrar nessa janela de oportunidade que está aparecendo aí em formato de um curso, tá? Cristiano, e finalizando então essa parte da carreira, se você pudesse, por exemplo, hoje, se o Cristiano recém-formado tá lá, acabou de pegar o diploma, CRM, vai começar a vida, o que o Cristiano de hoje daria de dica, falaria para ele? Se pudesse dar uma dica, o que você falaria para ele? Eu tava torcendo para você não fazer essa pergunta para mim, hein, que eu já escutei essa pergunta em outro podcast de vocês. Mas vamos lá, cara, olha só, o que o Cristiano de hoje faria com o Cristiano lá, começando? Eu acho que seria a aquisição de soft skills. Não tenho dúvida. A gente, na nossa formação toda acadêmica e como residente também, a gente aprende a meter a mão na massa, a operar, a ver o paciente, a ser aquele cara dinâmico de um pronto-socorro, tal, um centro cirúrgico e tal. Mas as soft skills, né, as habilidades ali, que são complementares a isso, que a gente infelizmente, a gente não tem essas informações na faculdade, na residência. Então, eu acho que eu falo, Cristiano,
vai em busca dessas soft skills, vai em busca dessas habilidades, porque hoje eu sei que isso que me fizeram meus pontos de inflexão na minha vida. Elas estavam junto, cada vez que eu mudar ter um ponto de inflexão na minha vida, era por causa de uma soft skill e não era por causa da minha hard skill, tá? Então, assim, por exemplo, estudar, isso você vai ter que você ir atrás, não precisa fazer uma MBA, não. Cara, vai estudar alguma coisa que vai estudar vendas, vai estudar como vender um produto, como vender teu serviço. A gente não aprende a precificar nosso serviço que a gente vende. Foi aprender até linguagem corporal, microexpressão corporal, isso é sensacional, linguagem corporal para se posicionar, para você fazer ali uma venda, para você fazer uma compra, para você explicar para o teu paciente, às vezes, aquilo, né? Então, isso vem em soft skills. Tá? Então, acho que o que eu diria realmente seria isso. Cara, vai atrás dessa soft skill, vai atrás de coisas ali que você não teve na faculdade, que vai fazer diferença na hora de abrir teu consultório, vai fazer diferença de você conversar com um ser humano na tua frente, conversar com um paciente doente, enfim. Isso aí alavancou demais a minha carreira, o meu reconhecimento profissional aqui com meus iguais, o meu reconhecimento financeiro também, porque... a gente tem hoje uma estatística assim, que o sucesso depende apenas de 15%. 15% do sucesso vem quase que exclusivamente das hard skills. 15% do sucesso, olha que interessante isso, né? Então, abrir barriga, fechar barriga, meu irmão, é 15% do sucesso. O resto, 80%, 85%, cara, vem disso daí, vem de você conversar com o teu paciente, conversar, explicar, ter a simpatia, empatia. Eu não tô falando de somebody love, não, cara. Tô falando de... né? E é 80%, né? A gente vê aqueles caras lá, esse cara nem opera tanto, mas olha como é que esse cara tá explodindo no consultório, olha só ele e tal. Cara, o que esse cara tem de diferente? Ele tem um arsenal de soft skills lá e ele domina aquilo. De repente é o que eu falaria pro Cristiano lá. Cris, muito obrigado aí por participar do Frêmito Podcast Vascular. Para mim foi especialmente interessante te trazer aqui. Para quem não sabe, eu fiz faculdade de medicina em Curitiba e eu fui uma dessas pessoas que o Cristiano mudou o caminho. Então eu era lá quintanista, quartanista, vivia no pronto-socorro e num dos plantões já queria vascular, me deparei com o Cristiano e passei a auxiliar ele no trauma lá da madrugada do Hospital do Trabalhador, e foi changer game aí na minha faculdade de medicina. E teve uma parada que ele me ensinou que às vezes nós, mais jovens, não nos atentamos, a gente fica muito focado em técnica, e uma das noites operando com ele eu aprendi alguma coisa que eu carrego para minha vida inteira. A gente operou um trauma grave, complexo, e ele me perguntou, você vai passar a visita amanhã, o que é a primeira coisa que você vai ver nesse paciente aqui? E aí eu respondi alguma coisa do tipo, vou checar a perfusão do membro, vou ver pulso periférico. E aí a resposta foi não. A primeira coisa que você vai ver é o paciente, estabilidade clínica, como ele se comportou, a resposta hemodinâmica do caso. E aí, a partir dali, eu entendi que a gente tinha que ver o paciente como um todo e não a técnica exclusiva. Acho que é isso que você está tentando fazer com a cirurgia de acesso no Brasil, e tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigado por participar, Cris. Vou repetir aqui, então, para a galera que não pegou o Instagram. Para o carro aí, acessa rapidinho, já segue o Cristiano Pinto no Instagram, que ele vive postando conteúdo em cirurgia de acesso, @drcristiano.cirurgia de acesso. E aí você faz um print screen, posta lá, compartilha nos teus grupos de WhatsApp também, que tem muito conteúdo de cirurgia de acesso. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogat da Madrugada. Compartilha a gente aonde você está escutando o podcast Frêmito e as suas imagens utilizando o catéter Fogat. Não deixa de conferir e participar das nossas postagens no perfil lá no Instagram. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais! Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogat da Madrugada.